Um dos distintivos da fé cristã é a comunhão. Eu costumo dizer que igreja são pessoas em seus relacionamentos em Cristo. E eu tenho certeza que isso advém da própria instituição da celebração da comunhão que Cristo instituiu, a ceia do Senhor. Ele fez isso num ambiente muito particular. Ele fez isso à mesa com os seus mais próximos, com os seus discípulos mais chegados, que depois se tornariam seus apóstolos. E nós vemos então que ele prezou a mesa para algumas ações que considero as ações mais importantes da fé. E nós vamos tomar hoje como base para nossa reflexão um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ler o versículo 29 e o versículo 30, que diz assim: Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O que nós vamos ressaltar aqui é a importância de estarmos à mesa. Obviamente que quando tratarmos sobre isso, estamos falando de estar à mesa dentro das perspectivas que Cristo tinha para nós. Primeiro, ele sempre deseja ser o centro das nossas atenções, das nossas motivações, dos nossos encontros. Ele mesmo diz que ele não se ausentaria disso. Onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. Sabemos que isso se dá a partir da pessoa do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo e o Pai são um. Mas nós vemos também o quanto ele queria que a ceia não fosse simplesmente um ato ritualístico, uma ordenança ritualística, mas sim algo que nos levasse a uma profunda reflexão sobre a comunhão. E mais do que isso, nós deveríamos, por prezar a comunhão, estarmos à mesa uns dos outros. Igreja não é algo para se viver só, é algo para se viver de forma coletiva. Agora, também há situações que não se dão no coletivo maior, no ajuntamento geral da igreja, e sim à mesa, irmãos com irmãos. Um irmão na casa de outro irmão. E por que isso não pode ser desconsiderado? Porque há uma grande diferença entre relacionamento e comunhão. Eu posso ter relacionamento com muitas pessoas, mas com poucas eu dividiria questões mais íntimas, mais achegadas à minha família particular. Mas isso precisa se estabelecer. Laços fortes surgem em torno da mesa, do compartilhar o pão. Nós vemos lá, ao final de Atos 2, que isso acontecia. Eles partiam o pão de forma diária. Lógico que existem situações que nos impedem, muitas vezes, desse compartilhar diário. Mas uma coisa é nós entendermos as dificuldades, a outra é nós nos entregarmos a ela. E aí, não realizarmos nenhum esforço para estarmos juntos com os nossos irmãos. E Paulo começa ressaltando as dificuldades que isso traz à igreja, destacando o primeiro termo, que é fraco. E a gente sabe disso porque o cordão de 3 dobras, ele é mais resistente do que o de uma. Então, precisamos entender que a força da nossa fé também repousa sobre a prática da comunhão. Depois ele fala sobre irmãos doentes. Por quê? Porque a falta de comunhão é um ambiente propício para as dissensões, para as críticas. Temos a tendência de sermos mais frios nos nossos juízos com pessoas que são mais distantes de nós. Então, quando a comunhão ela é valorizada, ela é estabelecida e há zelo por ela, também haverá zelo no nosso juízo para com o outro. Então, a igreja estava ficando doente, a igreja estava ficando uma igreja com vivências que não deveriam ser encontradas no meio dela. E depois havia até os que dormiam, os que já não importavam para a caminhada de fé e para o progresso da igreja. Pessoas que simplesmente já não frutificavam de forma alguma, pessoas indiferentes à própria vida da igreja, mas ainda assim sendo contado como parte da igreja. Vamos entender a importância de estarmos juntos? Nos ajuntamentos mais numerosos,
mas também estarmos juntos de forma mais achegada, irmãos com irmãos, fortalecendo-se na fé, alimentando-se juntos, não só o alimento que é para o físico, mas alimentando-se juntos do alimento que é para a alma. E nos nossos ajuntamentos não pode faltar a presença de Jesus. Portanto, não deve faltar também a presença da palavra que ele nos deixou. A Bíblia deve fazer parte daquilo que se compartilha na vida do dia a dia entre os irmãos. Se nos nossos ajuntamentos falta a palavra de Deus, estaremos então nos reunindo somente para questões vãs e que não são produtivas. Não é essa a proposta que a ceia nos traz e não é essa proposta que os nossos ajuntamentos mais íntimos devem também nos trazer. As verdades se estabelecem mais fortemente nos ajuntamentos mais íntimos. É na intimidade que nós temos a coragem que nos falta em outros momentos, e não deveria. Mas ainda assim, é nesses ajuntamentos mais íntimos que nós temos a coragem para admoestar, ou seja, para chamar a atenção do irmão num descaminho que ele está se inclinando ou já esteja até vivendo. A intimidade nos traz essa possibilidade e por isso somos aí interventores de situações que vão evitar que pessoas adoeçam na fé. E eu espero que esse nosso momento aqui sirva para estimular você a buscar esse caminho. Abra sua casa, receba pessoas que você ama na sua casa. Faça da sua casa e da sua mesa um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Ela não é sua casa, ela não é sua mesa. Não é seu nem mesmo o alimento que está sobre ela. Deus providenciou isso. É uma dádiva de Deus e, portanto, precisa ser vivida na direção de cooperar com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, espero que tenha sido edificante para você e possa ser edificante para a igreja do Senhor, isso que nós tratamos aqui hoje.